Oi, nesse vídeo eu vou responder como que a psicopedagoga avalia se a criança aprende, como que ela aprende. Essa dúvida eu recebi recentemente, eu resolvi criar um materialzinho, uns slides bem pequenininhos. Juro que não será uma aula muito longa, mas acho que vale muito a pena. E eu vou, então, poder explicar para você como é que a psicopedagoga avalia se a criança aprende. Olha só, eu sinto que muitas dúvidas pairam nas cabeças das mães, das famílias. E como é que essa psicopedagoga entende o jeito que o meu filho aprende? Como é que a avaliação psicopedagógica pode ser feita? Para que os pais possam perceber um pouquinho mais sobre como é que a psicopedagoga consegue entender o jeito que o filho entende, porque veja, cada criança tem um jeito de aprender. E a gente precisa então fazer uma avaliação psicopedagógica para que a gente identifique esses detalhes e possa então responder essa pergunta. Quando a gente identifica como a criança aprende, aí sim você vai ver o sucesso na construção da aprendizagem da sua criança de uma maneira muito clara, de uma maneira muito vista, muito óbvia. E é fascinante esse processo. Para começar, a gente deve contextualizar que a psicopedagogia surgiu como uma área de atuação em que os profissionais, tanto médicos, professores, psicólogos, estavam insatisfeitos com algumas lacunas da educação e com dificuldades escolares, né? E aí eles passam, então, a iniciar estudos que davam conta da aprendizagem humana. Então, a gente pode afirmar que o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem, ou seja, a profissional psicopedagoga é uma especialista em aprendizagem e nos seus desdobramentos. Nesse sentido, todas as etapas desse trabalho clínico, que tem esse nome clínico porque é feito realmente em consultório, são voltadas para o processo de aprendizagem. A avaliação é só uma delas, é só uma das etapas, porém é uma etapa de grandíssima importância. E para que os pais compreendam ainda mais como essa profissional atua, nós vamos explicar então para você quais são os pilares que a psicopedagogia está pautada. O primeiro pilar, e não é o mais importante, mas é o primeiro pilar, é a atividade científica desenvolvida por Jean Piaget, chamada de psicologia genética, que vai englobar então a noção de inteligência nos processos de aprendizagem, ou seja, cognitivo, né? Tem como objetivo conhecer como pensam essas crianças, como pensam esses sujeitos e, para tanto, vincula uma série de funções, tais como percepção, memória, imagem, resolução de problemas, aprendizagens, pensamento e raciocínio. Ou seja, com Piaget e a psicologia genética, nós vamos investigar o funcionamento do intelecto, então a parte cognitiva. E aí, como desdobramento disso, tem as provas operativas de Piaget, que são testes que vêm junto de manuais, onde a gente consegue fazer a identificação de sinais que essas provas operativas trazem e no final tem uma escala para que a gente possa fazer a correspondência e sinalizar em que estágio a criança está. É importante ressaltar também que a psicologia genética de Piaget e, por consequência, a psicopedagogia não faz uso de testes de inteligência, mas sim de consignas, que são perguntas, que levam a psicopedagoga a entender os processos mentais das crianças, a sua capacidade e os seus critérios lógicos. Quem faz teste de inteligência é o psicólogo, certo? O segundo pilar no qual a psicopedagogia está pautada é a psicanálise, que encarrega-se desse mundo inconsciente da criança, das suas representações mais profundas. Então, Freud, com toda a sua psicanálise, eu faço psicanálise e nos dá uma base importante com relação a como a gente acessa ao inconsciente infantil, seja através dos desenhos, dos testes projetivos, que são da alçada do psicopedagogo aplicar os sonhos, as consignas que são colocadas no ambiente clínico. Então, a gente consegue acessar esse mundo inconsciente da criança, suas representações mais profundas. Através dela, a psicopedagoga consegue identificar sintomas que demonstram como é que ocorre a dinâmica psíquica dessa criança e, especificamente na avaliação psicopedagógica, a psicanálise contribui demais nos momentos mais lúdicos, nos momentos de brincadeira e das representações através dos desenhos.
E para finalizar, eu vou trazer para você, então, o terceiro pilar, que é a psicologia social, do Pichon-Rivière, que concebe o sujeito a partir do seu contexto social, no implacável jogo entre homem e o mundo. E o Pichon-Rivière nos trouxe grande e original contribuição para compreender grupos, né? E a sua obra constitui um legado extremamente valioso para a compreensão sobre a estrutura e o funcionamento o funcionamento mesmo, né, disso tudo, né? Esse estudioso, o Pichon-Rivière, ele nos traz a reflexão que quando se trata de aprendizagem, de que o conhecimento é sempre a busca da totalização, sendo que qualquer objeto, né, o conhecimento que se possa perceber ou criar é sempre parte de um todo e, portanto, ele está interligado a outros fatos ou outros problemas. Então, é aquela coisa do cognitivo, afetivo e relacional. Nunca é uma coisa isolada. É uma coisa que está sendo efeito, ou seja, resultado de uma série de antecedentes. Por isso, a psicopedagoga sempre vai levar em consideração a totalidade desse ser humano, o contexto onde ele está inserido, o ambiente de estímulo, a ausência dele, e onde está se realizando o processo interventivo, nesse caso, o contexto em que vive esse aluno, esse estudante, esse aprendente. Então, através do diagnóstico, ou seja, da avaliação, a psicopedagoga consegue entender não só o que a criança conhece, mas o quanto ela conhece e como ela passa de um estado de conhecimento para o outro, que é o que se chama sua progressão, levando em consideração o que está profundo no seu inconsciente, assim como o seu contexto de vida e os seus critérios lógicos. Dessa forma, então, a gente consegue, através da avaliação psicopedagógica, consegue entender como está o vínculo dessa criança com a aprendizagem, se está saudável, se não está saudável, se ela se familiariza com a forma de adquirir conhecimento sistemática, ou seja, né, como ela está familiarizada com a escola, e como ela se familiariza em adquirir os conhecimentos de forma assistemática, ou seja, quando ocorre sem a intenção formal de construção do conhecimento, como, por exemplo, através da brincadeira, o cotidiano de uma forma geral, né? Através das relações do cotidiano a gente também está aprendendo, então essa seria a forma assistemática, e quais estratégias a serem utilizadas com essa criança, né? Que estratégia a gente pode utilizar para que isso aconteça de uma forma mais efetiva? E também que nível de aprendizagem essa criança se encontra, se está compatível com a sua idade cronológica, quais são as suas habilidades, dificuldades específicas para aprender, assim também como, por exemplo, as lacunas nos conteúdos escolares e as habilidades psicomotoras. Então, é uma avaliação realmente bastante íntegra, bastante ampla. E ainda que a explicação para esse procedimento seja muito extensa, seja muito complexa, é importante ressaltar que a avaliação é feita com muita tranquilidade, com muita simplicidade, com muito carinho por nós, psicopedagogas, tendo em vista a grande paixão que nós sentimos pela infância, pelo processo de aprender. Então, é preciso, sim, muito estudo para a compreensão da complexidade humana, nós não paramos de estudar. Eu, por exemplo, iniciei a psicanálise exatamente para poder me debruçar de uma forma mais intensa sobre o inconsciente infantil e além da compreensão da complexidade humana e da complexidade do próprio processo de aprender, né? Para que tudo fique mais simples e que a gente esteja diante de apenas seres humanos em construção e que, no fundo, nós queremos a felicidade das nossas crianças, né? Que elas se realizem, que elas evoluam, que elas se desenvolvam. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito bem explicada, você já sabe onde me procurar. Se você acessar o Instagram, você pode me mandar um direct ou ir lá na bio e clicar no meu zap, por exemplo, pode mandar mensagem para mim ou e-mail, professora.viviane@yahoo.com.br. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.